Em entrevista exclusiva para a jornalista Tainá Farfan, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre as taxas impostas por Donald Trump. Ele falou também sobre como a operação de hoje contra Jair Bolsonaro pode impactar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Antes de começarmos, ministro, muito obrigada por nos receber aqui. Prazer é todo meu. Um bom dia para todos. Ministro, eu quero começar falando sobre as tarifas anunciadas por Donald Trump. Diante do cenário atual, considerando, para além da postura de Donald Trump, também que o governo brasileiro enviou uma carta ainda em maio aos Estados Unidos e esta semana, na terça-feira, enviou uma nova carta, o que é possível, o que é factível de ser resolvido até o dia 1º de agosto, quando essas tarifas devem começar a ser implementadas? Uma possível redução dessa tarifa de 50% ou um possível adiamento da implementação dessas tarifas? Bem, em primeiro lugar, precisa ser dito que isso foi uma imposição unilateral de tarifas para todos os países, não foi só para o Brasil, é uma coisa que se estende a todos os países e que foi apresentada logo no início do governo do presidente Trump, primeiro como específicas, algumas tarifas específicas, no caso do Brasil atingindo o aço, e depois houve também as chamadas tarifas recíprocas, em que no caso brasileiro foi 10%, como vários países da região. Nós imediatamente começamos a conversar com os Estados Unidos. Eu mantive duas reuniões virtuais com o representante especial da Casa Branca, que é um ministro no sistema, na estrutura americana, é um ministro que cuida de comércio exterior. Mantive 2 reuniões com ele no início e no fim de todo o processo que se estendeu. Houve 7 reuniões virtuais e depois, 6 virtuais e depois uma 7ª presencial com uma equipe do Ministério das Relações Exteriores que foi aos Estados Unidos fazer essa negociação. O vice-presidente da República, na qualidade também de ministro da Indústria e Comércio, teve uma reunião virtual com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve também com o secretário do Tesouro. Portanto, nós mantivemos todo um processo que se estendeu, somando essas reuniões virtuais e presenciais todas, foram 11. Foram 11 reuniões. Isso está dentro da nossa prática diplomática, que é de conversar e negociar. E fomos surpreendidos, então, esta semana passada, com a carta do governo americano, em que confunde o tema e o tratamento do tema, porque dá uma interpretação política. Ele começa a carta dizendo que o ex-presidente da República está sendo perseguido e que precisa acabar isto imediatamente. Essa carta não tem cabimento, ela não tem não há nenhuma razão diplomática que possa explicar uma carta desse sentido, porque a questão do ex-presidente da República está sendo tratado por um órgão independente do governo brasileiro, por um ramo independente que é o Judiciário. E no Executivo já estávamos tratando da questão das tarifas. Mandamos uma carta assinada pelo vice-presidente da República e por mim, pedindo que eles respondessem, após ter recebido essa carta do presidente Trump, da semana passada, pedindo que eles respondessem a nossa carta, em que nós apresentávamos propostas sempre que eram consequências das negociações que nós fizemos. Então, surpresos, mandamos essa carta. E nesse ponto estamos esperando ainda que haja uma resposta. Eu não posso te dizer agora o que vai acontecer, mas será uma consequência dessa carta que nós mandamos, pedindo que nos expliquem aonde que nós estamos. Zerar a tarifa ainda é uma possibilidade considerada pelo governo brasileiro diante de todo esse cenário? Olha, as tarifas é indefensável, porque na carta do presidente Trump, em que ele trata de temas políticos relativos ao ex-presidente da República, ele diz que os impostos são aplicados porque o Brasil
tem um grande superávit com os Estados Unidos, que isso é prejudicial. E isso é uma falácia, isso é um erro, para não falar que é uma mentira. Porque o Brasil tem, no ano passado, um déficit em bens do comércio com os Estados Unidos de 8 bilhões, se considerar bens e serviços, vai para 28 ou 25, uma coisa assim. Se você levar em conta os últimos 15 anos, foram registrados déficits. Se você somar todos esses déficits, são 410 bilhões de dólares que foram do Brasil para os Estados Unidos no nosso comércio bilateral. Portanto, a alegação para essa taxação não existe. Então, em princípio, é isso que eu posso dizer. Entendi. A intenção nesse momento é, no mínimo, reduzir essas tarifas. Nós estamos negociando. A negociação é sempre assim. Vamos ver o que dá. Agora, a base, o ponto de partida da decisão americana de impor impostos é totalmente... É claro que é uma coisa ou fabricada ou informada que houve um superávit brasileiro por desconhecimento. Eu acho difícil que eles tenham feito isso por desconhecimento, porque, inclusive, esses números que eu dei são números do governo americano, dos repartições que fazem as estatísticas americanas. Ontem, Trump divulgou uma nova carta, dessa vez em defesa a Jair Bolsonaro e acusando o governo brasileiro de ataques à liberdade de expressão. O que essa carta evidencia e ela impacta nas possibilidades de negociações diplomáticas? Olha, são dois casos, como eu disse desde o início, são dois casos totalmente separados. Uma é a negociação diplomática sobre a questão comercial. E não se pode usar argumentos políticos para influenciar ou para chantagear. Isso são duas coisas totalmente diferentes. Então, a alegação do governo americano e do presidente Trump nessa carta de ontem ou de anteontem é totalmente falha. Ela carece de qualquer base, porque o ex-presidente da República está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal por uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Todos sabem. Isso é amplamente conhecido. Não há nenhum impedimento, são audiências públicas transmitidas pela televisão. Quer dizer, não há nenhuma alegação de que isso é uma questão que está sendo feita como uma perseguição, como diz uma das cartas, que é uma caça às bruxas. Isso é absolutamente infundado, isso não existe. Portanto, são dois temas separados. Um é a negociação comercial, que vai, como sempre nós fizemos até hoje, manteremos essa negociação, esse canal de diálogo. E outra é a questão política, que aí está na mão de outro poder, que é o poder judiciário, que decidirá. O Hora News vai agora para o intervalo bem rapidinho e na volta você acompanha mais da entrevista exclusiva de Tainá Farfan com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A gente volta já já. E a gente volta agora a acompanhar a entrevista da jornalista Tainá Farfan com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nessa segunda parte, o ministro responde a perguntas sobre a operação de hoje contra Jair Bolsonaro, a COP30 e as ameaças de sanções da OTAN, caso o Brasil mantenha relações comerciais com a Rússia. A operação de hoje contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pode tensionar ainda mais a relação com os Estados Unidos e dificultar as negociações diplomáticas? Olha, não interessa que o lado americano junte as duas coisas. Eles podem fazer ou interpretar da forma que for. Do nosso ponto de vista, é isso que eu já tinha dito. Uma questão é a questão da negociação comercial, que faz parte da responsabilidade do Poder Executivo, e o outro está nas mãos do Poder Judiciário, que está tomando as decisões necessárias, que julga necessário para o desenrolar do julgamento. É isso. A possibilidade de encontro entre Trump e o presidente Lula antes da implementação das tarifas, que está previsto aí para 1º de agosto, ou seja, nos próximos 15 dias? Olha, nós temos, como eu te disse, tivemos 11 reuniões, todo um processo de negociação. A importância
de qualquer contato entre governos é para resolver problemas existentes. Nós temos um problema na questão comercial. Já tivemos 11 reuniões, eu falei com o representante da Casa Branca, comercial, o vice-presidente falou com o Departamento de Comércio. Nós temos todo o diálogo necessário. A questão comercial não é tema para ser negociado por chefes de Estado. Uhum. Ministro, há possibilidade, já falando sobre medidas que o governo pode adotar diante desse cenário, há possibilidade de o governo abrir, por exemplo, uma linha de crédito para absorver ou ajudar esses produtores menores que dependem da exportação, estão sendo negociados com outros mercados, com outros países, possibilidades de absorver o impacto no mercado brasileiro diante da possível implementação dessas tarifas? Olha, o Brasil é um ator global. Nós temos um comércio exterior muito diversificado e não dependemos de um só mercado. Aliás, o mercado americano não é o primeiro mercado para as exportações brasileiras. E nós temos uma diversificação muito grande, nós exportamos muito para a Europa e agora acabamos de concluir as negociações para assinatura em breve de um acordo econômico, um acordo comercial com a União Europeia. Da mesma forma, concluímos agora, durante a reunião de cúpula do Mercosul, um acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, conhecida como EFTA. Nós temos um diálogo de parceiro estratégico com a ASEAN, que é a Associação de países do Sudeste Asiático. Nós temos um comércio muito importante com o Japão, com a China e com vários países membros da União Europeia e de fora. Então, nós temos muitíssimos mercados abertos. O governo do presidente Lula abriu mercados em cerca de 360 mercados diferentes com os nossos parceiros políticos, mercados para carnes, para aves, para produtos agrícolas, enfim. Nós temos um mercado muito diversificado e vamos continuar a nos empenhar para que sejam mais diversificados ainda. E quanto a linhas de crédito que você mencionou, aí também já é da área de competência de outros ministérios. Isso será estudado pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério pelo MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, e, enfim, será feito o que for julgado necessário. Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial contra o Brasil e ontem voltaram a acusar o Brasil de desfavorecer o mercado norte-americano. Inclusive, a porta-voz do governo americano chegou a dizer que a tolerância à exploração ilegal de madeira e outras práticas ambientais colocam produtores e fazendeiros americanos em desvantagem competitiva. Existe essa desvantagem? E onde os Estados Unidos querem chegar com isso tudo? Não existe desvantagem. Se houvesse essa desvantagem, eles não teriam tido 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos de superávites com o Brasil. A legislação brasileira é muito clara, a legislação de preservação ambiental é muito clara e aplaudida por todos os países, não existe essa questão e tampouco todo o resto, quer dizer, todas as alegações feitas nessa declaração, eu li depois as declarações, não se sustentam. Então, eu acho que não devemos nos preocupar, porque se for esse o embasamento das ações, não chegarão, as investigações chegarão a essa conclusão de que não há um dano pela legislação brasileira ou pela forma com que nós fazemos o comércio com os Estados Unidos e com outros países. Com os outros países todos que eu mencionei, os outros mercados, não houve problema até agora. Como todo esse impasse com os Estados Unidos pode impactar nas negociações da COP30? São duas coisas diferentes. A COP30 é um grande projeto que nós temos. O presidente Lula, ainda como presidente eleito, foi convidado à COP, que se realizou no Egito, em Sharm el-Sheikh, onde ele lançou a candidatura brasileira. Nós estamos na reta final dos preparativos e da negociação, da preparação da negociação diplomática. O presidente tem dito que quer que seja a COP da implementação, depois de um período tão longo em que vem se criando mecanismos de financiamento.
o presidente sempre diz que agora é o momento de começar a implementar os mecanismos de financiamento e estudar as medidas para a redução das emissões de gases que levam ao aquecimento global. Portanto, esse é o objetivo, é uma coisa específica e os Estados Unidos participarão da COP, os Estados Unidos denunciaram o Acordo de Paris e sairão, mas só sairão depois porque tem um ano de vigência. Então, eles ainda poderão vir e dar uma contribuição na COP de Belém, que nós temos certeza será um sucesso, será uma COP que vai marcar uma mudança de comportamento daqui para diante. O pacote que foi aprovado no Congresso Nacional, que altera as regras para licenciamento ambiental, representa um retrocesso e pode impactar nas negociações da COP30? E aí, considerando que facilita as regras, né, para conseguir a licença ambiental, inclusive a exploração de petróleo na margem equatorial? Sim, foi uma legislação aprovada ontem, ainda temos que examinar, não é uma área em que eu tenha um conhecimento específico, isso é da área de outros ministérios, mas vamos seguir com toda a atenção e saber qual é a extensão e o impacto que pode ter. Eu, nesse momento, não posso te dar mais do que essa resposta. O secretário-geral da OTAN ameaçou sanções secundárias ao Brasil por manter relações comerciais com a Rússia. O que seriam essas sanções secundárias? E cabe à OTAN ameaças como essa? Olha, eu não sei que sanções seriam essas, porque a OTAN não tem competência sobre questões comerciais. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização que reúne hoje em dia 32 países, 30 na Europa e 2 na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. É uma organização militar de proteção criada, uma associação de proteção mútua criada em 1948 ou 49, depois da Segunda Guerra Mundial, num ambiente de Guerra Fria, para defesa mútua. E, portanto, comércio não é da competência dessa organização. Depois, o Brasil não é membro e nem quer ser membro. O Brasil não pode ser membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque nós estamos no Atlântico Sul. Nós temos uma organização que não é militar, não é de defesa, chamada Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que são 3 países do lado americano, que é Brasil, Uruguai e Argentina, e do lado africano são mais 21 países da costa atlântica da África, da costa ocidental, e que é para desenvolver cooperação, conhecimento do oceano, proteção do oceano. Inclusive o Brasil, a partir do ano que vem, vai ter durante 2 anos a Secretaria Pro Tempore dessa organização e realizaremos uma reunião ministerial aqui no Brasil sobre esse tema. Portanto, voltando ao meu raciocínio, nem somos do Atlântico Norte, não somos membros da OTAN, nem os outros 2 países que o secretário-geral da OTAN mencionou. E depois, se tiver que haver, se resolverem impor os Estados Unidos, ou quem quer que seja, sanções por comércios com a Rússia, terão que sancionar países europeus, porque muitos países europeus compraram petróleo cru, gás liquefeito e gás natural, entre outros itens da Rússia. O comércio entre os países da União Europeia, que são membros da OTAN, com a Rússia, ano passado, foi algo da base de 35 bilhões de dólares. Portanto, eu acho descabidas e sem nenhum sentido essas pretensas ameaças do secretário-geral da OTAN. Excelente, ministro. Muito obrigada por nos receber aqui. Foi um prazer.